Olá, meninas, tudo bem? Eu espero que estejam todos na paz. Pois bem, eu venho aqui hoje, em um papo literário que nós vamos fazer, falar sobre uma obra que vocês deveriam ter lido, né? Tenho certeza que leram agora durante a quarentena, porque foi uma obra passada para o registro literário, é uma obra importante para o SSA e, mais do que isso, é uma obra importante para um conhecimento literário e de vida, certo? Então, nosso primeiro papo literário hoje, eu vou falar com vocês sobre a obra O Alto da Barca do Inferno, uma obra escrita por Gil Vicente, certo? A primeira publicação dessa obra foi em 1517. Então, foi o ano em que ela foi publicada. Essa obra, minha gente, ela se destaca primeiramente pelo seu perfil moralista. Então, ela tem um perfil moralista por quê? Porque os seus personagens, eles se enquadram dentro dos seus valores morais. E esses valores morais, eles acabavam na sociedade, né? Eles acabam se refletindo na sociedade. O que quer dizer moralismo e esses valores morais na sociedade? A partir dos meus conceitos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, o que para mim é certo, o que para mim é errado, eu acabo provocando nas minhas ações sociais aquilo que eu acredito, certo? Então, se para mim uma determinada ação ela não é errada, eu vou estender ela aos outros, certo? E muitas vezes quero até que os outros acreditem naquilo que para mim é uma verdade. Pois bem, como é que se dá isso nessa obra? Os personagens dessa obra, eles vivem no seu limite. Vivem no seu limite. O cenário é que todos estão mortos. Então, no alto da barca do inferno, então vocês vão imaginar. Como ele é uma obra assim, de dramaturgia, ela pode ser encenada por ser um alto, né? Então, dá pra gente ir lendo e imaginando ali as cenas, né? São textos, as falas são curtas, elas são pequenas, então tem toda a descrição dos cenários, o que as pessoas de fato elas estavam fazendo, a descrição das ações. Então, à medida que você for lendo, você vai imaginando. Então, a primeira coisa é o alto da barca do inferno. Então, dentro do alto da barca do inferno, nós temos pessoas mortas, certo? Então, dentro do princípio de que essas pessoas morreram e que esse espírito ele vai vagar em busca de uma definição final, né, após a morte, de um julgamento final após a sua morte, essa é uma das filosofias que o livro ele defende, certo? Então, dentro do alto da barca do inferno, você vai ter dois lados, ok? Então, você tem uma que é conduzida, uma embarcação, que ela é conduzida pelo anjo, que aqui eu não tinha nenhum anjinho, aí eu coloquei o lado bom representado por essa imagem, certo? Então, nós temos esse lado aqui, que é o lado bom, e nós temos aqui pela cor vermelha a taça, né, da tentação, já que também aqui eu não tinha nada do diabo, não tinha nada. Então, aí eu coloquei essa taça, graças a Deus. Aí eu coloquei essa taça aqui representando esse lado ruim, que é o lado do diabo. Então, você tem na obra duas embarcações, são conduzidas, uma pelo anjo e a outra pelo diabo. Essa embarcação do anjo, ela prometia levar as pessoas que tinham esse perfil para o paraíso. Essa outra embarcação aqui, que era conduzida pelo diabo, prometia levar as pessoas para o inferno, né? Levavam as pessoas para esse outro lugar, certo? Então, nessa embarcação do anjo, que era o lado bom, até então julgado como o lado bom, os personagens na obra é como se eles estivessem desfilando. Então, tem como se fosse um desfile, onde a pessoa lá é julgada. Lá em outra obra, lá na frente, no Alto da Compadecida, tem um julgamento também. Vocês lembram quando vocês assistiram? Todo mundo aí já assistiu o Alto da Compadecida, então também tem um julgamento. Lá naquele alto, do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, também tem um julgamento.
Então, é como naquele julgamento de Ariano Suassuna, né, as pessoas aparecem, Chicó, o padeiro, né, eles são lá na frente julgados. Então, lá na obra de Gil Vicente, no alto da Barca do Inferno, é como se fosse daquele jeito. As pessoas, elas desfilam, os personagens, eles desfilam e são julgados por suas ações. Então, se eu sou julgado por minhas ações, e minhas ações, elas são julgadas de uma boa conduta, que não provocaram o mal de ninguém, que aquilo ali eu agi de acordo com princípios que são julgados pela sociedade e pela religião como um princípio correto, eu vou na barca do anjo. Em contrapartida, se aquilo que eu estou sendo avaliado, que eu estou sendo julgado, for julgado como algo que não foi correto diante dos princípios do cristianismo ou diante dos princípios sociais, das convenções e regras sociais, eu vou para o inferno, certo? Então, havia toda essa questão desse julgamento. Então, aqueles personagens que eles, nesta passarela do julgamento, eles não se adequavam aos princípios de Deus, dos anjos, né? Ele não seguia a embarcação do anjo. E aquele que não seguisse, iria para o do inferno. Pois é, gente, dando continuidade, o que era que eu queria também destacar sobre esses personagens. Esses personagens, eles são figuras reais, certo? Eles assumem funções reais na sociedade, certo? Então, essas funções reais são as funções que hoje em dia a sociedade ainda tem. Por exemplo, na obra tinha um frade. Hoje em dia ainda tem um frade. Só que o que pesava na obra não era a figura do frade, e sim os valores do frade. O que era que o frade, dentro de sua função, dentro de sua personalidade, dentro de sua conduta de trabalho, o que era que o frade desenvolvia, certo? E esses desenvolveres, essas ações, elas eram enquadradas em que perfil? No do anjo ou no diabo e o seu companheiro? Existe um personagem na obra que tem uma função social, que é o onzeiro. Então, esse onzeiro, ele tem uns valores muito discutíveis, certo? Então, ele se aproveita muito das situações que ele pode se aproveitar. Então, se pensar na sua função, você se aproveitando do outro, você se enquadra mais na do diabo e o seu companheiro. Então, era isso que a obra discutia. Só que ela discutia isso com o quê? Com personagens aleatórios, eram pessoas que a sociedade, com funções sociais, que a sociedade, inclusive, ainda hoje tem, né? Mas o que pesava aí eram os seus valores. Essa obra de Gil Vicente, ela é considerada uma obra importante por quê? Porque mesmo ela tendo sido escrita em 1517, ela ainda vem com discussões que hoje em dia são bem atuais. Nossas posturas, nossas condutas, o que de fato é certo, o que de fato é errado. E ele foi genial, porque dentro da obra, para poder enquadrar dentro do que é certo e o que é errado, você precisa ter uma balança de julgamento. E a balança de julgamento que ele coloca lá é Deus, o anjo, como o que é correto, e o diabo e seu companheiro como aquilo que é errado, certo? Então, ao final, o que é que ele diz? Qual é a reflexão que nós podemos ter para os dias atuais? Que nós não precisamos nos enquadrar em uma embarcação que seja só isso ou que seja só aquilo. Toda ação, todo ponto de vista, toda conduta, tudo aquilo que nós fazemos, elas têm um julgamento. A sociedade, elas nos julgam por isso, certo? E vão nos julgar das melhores ou das piores maneiras. Alguns vão achar que aquela nossa ação ela foi correta, mas ela vai julgar correta dentro do que ela considera. Alguns vão julgar errada a nossa ação dentro do que elas julgam. Mesmo sendo escrito, vou tirar aqui um pouquinho o cenário, mesmo sendo escrito em 1517, essa reflexão ela vem para a gente ainda hoje. Gil Vicente ainda nos coloca hoje, né? E ele vem discutindo também 2 pontos para isso. Os personagens da obra dele estão mortos. Todos morreram e depois de mortos foram julgados e esse julgamento lhe rendeu o seu destino. Ou a barca do anjo ou a barca do diabo e do seu companheiro.
Enquanto nós, graças a Deus, ainda vivos, até onde nós estamos vivos? Será que nós, dentro dos padrões de julgamento de Gil Vicente, será que nós não podemos ser vivos, que estamos mortos, vagando em questão de valores, não tendo nossas posturas afirmadas diante daquilo que nós somos? Nem todo mundo vai se enquadrar no que o outro quer. Na verdade, ninguém vai se enquadrar dentro do que o outro quer. Mas, na verdade, o que nós precisamos, e que Gil Vicente faz isso de maneira genial na obra, é nos enquadrarmos dentro do que nós achamos certo e do que nós achamos errado, tendo um ponto de balança, seja ela os seus princípios familiares, seus princípios, que no caso era o cristianismo religioso, né? Mas dentro de um padrão, dentro de um norte, certo? Então, precisamos sim discutir os nossos valores para que sejamos pessoas vivas, de valores vivos, fazendo sim bem ao outro, e quando por acaso fizer um mal, que nós de fato um dia possamos errar tentando acertar, e não errar no sentido de errar para prejudicar o outro, tá certo? Então, leiam O Alto da Barca do Inferno, que fique uma boa reflexão. Quando assistirem no vídeo, deixe um comentário aí embaixo, para que eu possa saber se eu tenho que seguir fazendo os vídeos ou não. Um forte abraço, fiquem com o bem, para que quando o mal chegar, vocês possam se argumentar e vencê-lo. Cheiro!